Olá pessoal, hoje 2 minutos de Química irá falar sobre os isótopos, isóbaros, isótonos, isoeletrônicos e isodiáferos. Bom, para você poder ter uma boa compreensão desse conteúdo, eu aconselho que você veja o vídeo anterior, no caso que fala sobre como representar corretamente um elemento químico. O link está aí descrito na imagem. Uma coisa que se deve ter em mente é o seguinte: o que determina que tipo de elemento químico você tem é o número de prótons. Já o número de nêutrons e de elétrons é uma variável. Isso, como consequência, nós vamos ter as espécies que vão ter características semelhantes, como por exemplo os isótopos, que são o mesmo elemento químico, ou seja, possuem o mesmo número de prótons, mas o valor de massa deles é diferente. Nesse caso, quer dizer que eles têm também um diferente número de nêutrons. Um exemplo que nós temos aqui são os isótopos do hidrogênio. Temos o prótio, que seria o hidrogênio com um próton, um elétron apenas. O deutério, que seria o hidrogênio com um próton, um elétron e um nêutron, ocasionando assim uma massa igual a 2. Temos também o trítio, que seria o hidrogênio com um próton, um elétron e 2 nêutrons, somando assim uma massa igual a 3. Temos também os isóbaros, ou seja, eles são diferentes elementos com o mesmo valor de massa. Como temos aqui na imagem, temos, por exemplo, o potássio e o cálcio com massa 40 e temos o escândio e o titânio com massa 42 cada um. Temos também os isótonos, que são diferentes elementos com o mesmo número de nêutrons. Para você poder calcular o número de nêutrons, você deve lembrar que a massa atômica vai ser igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Ou seja, você rearranjando essa equação, você tem que o número de nêutrons vai ser igual a massa menos o número de prótons. Neste caso aqui, temos, por exemplo, o cloro com 17 prótons e massa 37. Ou seja, se você for fazer as contas, 37 menos 17 igual a 20. E temos também o cálcio com 20 prótons e massa igual a 40. 40 menos 20 igual a 20 também. Outro termo de igualdade que nós temos são as espécies isoeletrônicas. Ou seja, nós temos diferentes elementos ou moléculas com o mesmo número de elétrons. No caso aqui, por exemplo, nitrogênio com carga 3-, oxigênio com carga 2-, flúor-, neônio e sódio. Para poder você calcular o número de elétrons, você deve lembrar que, por exemplo, a carga de um certo átomo ela é dada pela diferença do número de prótons pelo número de elétrons. No caso também os isoeletrônicos, nós podemos ter as moléculas, como temos aqui o caso do Cn-, totalizando ao todo os seus 14 elétrons, e o CO, também com 14 elétrons. As espécies isoeletrônicas conferem às espécies propriedades químicas semelhantes, como por exemplo, tanto o cianeto, que é esse Cn-, quanto o monóxido de carbono podem provocar a morte por asfixia se ligando permanentemente às hemácias do sangue, impedindo o transporte de O2 e gás carbônico. E agora um pouco desconhecido do pessoal, nós temos os isodiáferos, que eles são diferentes elementos que têm o mesmo excesso de nêutrons em relação ao número de prótons. Ou seja, você pode transformar isso numa equação onde você vai ter a massa menos 2 vezes o seu número atômico. Aqui temos, por exemplo, o argônio com 18 prótons e massa 40, titânio com 22 prótons e massa 48 e o cromo com 24 prótons e massa 52. Se fazendo essa equação e vendo a diferença do número de nêutrons para o número de prótons, nós vemos que em todos esses casos temos uma diferença de 4 nêutrons a mais. Bom, pessoal, por hoje é isso. Qualquer dúvida ou pergunta podem deixar aqui abaixo nos comentários e até o próximo vídeo.